Olá, muito boa tarde para você. Manaus viveu na última noite um verdadeiro caos provocado pelo forte temporal que atingiu a cidade, acompanhado de rajadas de vento que chegaram a 85 km por hora. Os estragos se espalharam por toda a cidade e a quarta-feira amanheceu cheia de transtornos para a maioria da população. A chuva começou por volta das 9 horas da noite dessa terça-feira. O vento forte, segundo o CIPAM, chegou a 85 km por hora, a maior velocidade já registrada esse ano. O temporal durou pouco mais de 1 hora, tempo suficiente para causar vários estragos. Nas ruas, muita gente tentava se abrigar em postos de combustível. No shopping Manauara, devido ao excesso de água, parte do teto chegou a desabar em algumas lojas, assustando muitos clientes. Estava molhando muito de uma loja que estava correndo muita chuva. Aí começou o alvoroço, todo mundo correu para cá. Hoje pela manhã ainda era visível o rastro deixado pela tempestade. Casas e condomínios destelhados, árvores arrancadas, antenas de TV destruídas. Essa árvore na Avenida Humberto Calderaro, zona centro-sul de Manaus, atingiu o poste da rede elétrica e até o transformador. O trânsito ficou comprometido. Durante toda a manhã, os semáforos não funcionaram. Para evitar acidente, agentes de trânsito controlavam o fluxo nas principais avenidas. O carro derrubou fio de alta tensão, sabe? Foi feio. Deu medo? Deu. Foi assustador e bastante inquieto, né? A noite inteira atrapalha o sono, atrapalha o trabalho. Na zona norte da cidade, moradores do conjunto Dom Bosco tentavam reparar os estragos causados pela chuva. No bairro Cidade Nova, mais prejuízos. Ao todo, a Defesa Civil registrou 103 ocorrências na capital. Além dos prejuízos, a tempestade causou transtornos ainda na manhã dessa quarta-feira. Números de emergência, como o 193 do Corpo de Bombeiros, estavam inoperantes. Os órgãos que deveriam tomar conta disso, tipo o CIPAM, que é Proteção da Amazônia, se diz ser Proteção da Amazônia, a gente não tem conhecimento de boletim, de nada, sempre pego de surpresa. E além dos estragos, o temporal de ontem à noite também deixou 25% da cidade sem energia. Não chegou a ser um blackout, mas o transtorno foi grande. Isso porque muitos bairros amanheceram sem luz e alguns estão às escuras até agora. O temporal que atingiu a capital na noite passada deixou um rastro de destruição em toda a cidade. A força do vento não só derrubou árvores e placas de publicidade, mas também provocou um prejuízo enorme na rede elétrica. Por volta das 9h30 da noite, vários bairros ficaram às escuras. Nós tivemos atingidos o centro, Aparecida, na Cidade Nova, Ponta Negra, vários lugares com muitas árvores. As áreas mais atingidas foram as zonas Oeste, Sul e Centro-Sul. Cerca de 200 homens da concessionária de energia trabalharam para atender mais de 700 ocorrências, mas até o meio-dia apenas metade delas haviam sido atendidas. Ao todo, cerca de 25% da cidade sofreu com a falta de energia. O grande feito nossa situação é que, apesar de tanta descarga em toda a cidade, nós não chegamos a ter um blackout, um desligamento total. Cerca aí de 400 mil pessoas que foram afetadas. Hoje pela manhã, vários bairros da cidade ainda continuavam sem luz. Muitos postes de energia estavam no chão. Os semáforos apagados complicaram ainda mais o trânsito. Até a Polícia Militar precisou ajudar a desafogar os congestionamentos. Em algumas escolas, as aulas tiveram de ser suspensas e os alunos foram liberados. De acordo com o diretor de transmissão da concessionária de energia, é muito difícil se prevenir deste tipo de fenômeno. Não existe um projeto à prova de tempestade desse tamanho. A prevenção que se faz qual é? Que a proteção elimine o defeito mais próximo dele, como eu falei, e que não desligue toda a cidade. Isso aconteceu, funcionou corretamente. Nós ficamos, mesmo após a trovada toda, 75% da cidade alimentada com energia. E segundo os meteorologistas, a tempestade que atingiu a capital na noite desta terça-feira se formou muito rapidamente devido ao forte calor. Nos radares, as nuvens que foram detectadas minutos antes indicavam apenas uma possibilidade de formação de chuva. E os especialistas alertam, esse fenômeno pode acontecer com mais frequência nessa época do ano.
A transição do tempo seco para o chuvoso, segundo especialistas, é propício para tempestades com ventos severos. Isso foi o que aconteceu na noite dessa terça-feira, segundo o chefe da divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. Isso não é muito comum, exceto nessa época do ano, né? E nessa época do ano você tem associado a isso muito fluxo de umidade que vem do oceano para cá. Essas duas condições foram importantíssimas para favorecer o surgimento de uma nuvem de tempestade de forma muito rápida. O meteorologista explica ainda que a tempestade só foi prevista minutos antes, que o órgão alertou as instituições competentes. O vermelho no mapa mostra a alta temperatura em Manaus, que às 9 horas da noite era de 30 graus. A alta umidade e a aproximação de uma pequena nuvem formou a tempestade, que registrou a maior rajada de vento esse ano e também muitas descargas elétricas. Foi divulgado para as defesas civis, tanto do município, do estado e para a concessionária de energia elétrica. Ventos bastante intensos, chegaram a ordem aí de 85 km por hora, os registros daqui do Eduardo Gomes apontam para esse valor, né? Aí, claro, com a chuva abundante, choveu entre 21 e 22, 23 horas, 57 milímetros. Ainda segundo o meteorologista, devido às altas temperaturas, outras tempestades como esta podem voltar a atingir a capital. Pode vir ainda ocorrer outros. Agora, como eu falei, a previsibilidade dele, ela não ultrapassa mais do que umas poucas horas, 2, 3 horas no máximo. E depois desse temporal, vamos ver então a previsão para esta quinta-feira. E tem mais previsão de chuva em algumas cidades do Amazonas. Confira os detalhes no mapa. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva isolada nesta quinta-feira no município de Borba, onde as temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Mesma previsão para a Boca do Acre, que terá mínima de 24 e máxima de 35 graus. Na capital, a quinta-feira terá tempo encoberto e também a previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 36 graus. No próximo bloco do Band Cidade, vereadores da capital votam o relatório final da CPI da água. E veja também, Arthur Virgílio se encontra com Amazonino Mendes para discutir a transição do governo.